Bom, vamos dar introdução ao cálculo, né? O nosso famoso cálculo aí que a galera, a maioria das pessoas tem uma dificuldade. Eu vou te confessar que não, não é difícil se você sabe a matemática básica, a matemática do ensino médio. Se você tem segurança nela, não vai ser um problema nenhum para você, cara. Caso você tenha aí alguns buracos ainda, é bom tu ver e não deixar isso passar para começar a acompanhar isso daqui também. É claro, eu pretendo começar aulas de álgebra linear, por exemplo, aqui, matemática básica mesmo, para deixar o canal bem completo, né? Tanto na parte da física quanto na matemática. Na física eu estou terminando não, né? Tô no meio do caminho lá de física clássica, né? A física do ensino médio, a física básica. E na matemática eu também quero dar continuidade, né? Falar sobre matrizes, geometria analítica, geometria espacial, geometria plana. Mas vamos lá, vamos falar. Hoje a gente não vai falar nada, né? Não vamos dar conceito nenhum ainda. Vamos só falar um pouquinho do que é o cálculo, cara. A primeira coisa que a gente vai começar a trabalhar no cálculo 1 são os limites, né? É o que a gente chama de limite. Então, eu vou colocar aqui, ó. 1. A primeira coisa serão os limites. Aqui, ó. Limites. Os limites a gente vai ver que é uma coisa assim, tranquila, na verdade. A gente vai ter a notação, né, de limite. Por exemplo, se eu tenho uma função f de x, eu quero saber quanto que esse vale, né? O meu f de x eu posso chamar de y, né? Eu quero saber quanto que o meu f de x vale, ou quanto o meu y vale, quando o meu x está muito, mas muito, muito próximo de um valor, de um determinado valor, de um determinado número. Quando isso acontece, eu falo o quê? Eu quero saber, por exemplo, o valor do meu y ou da minha f de x quando o meu x está muito perto de 3. Como que eu entendo esse muito perto? Pensa que tu tá no meio de uma estrada e tá acabando a gasolina do teu carro. Tá piscando lá a luzinha. Você olha lá, putz, meu, vai acabar a gasolina, já era. Tá acabando, vai acabar e você encontra um posto de gasolina e consegue chegar no posto. Então tava muito próximo de acabar a gasolina, muito, de esgotar todo o tanque. Mas não esgotou. É basicamente essa a ideia. O valor, né, o meu x, ele tá muito próximo de um número, mas ele não é um número. Mas ele está muito próximo, muito, muito, muito próximo. Então, por exemplo, se eu quero saber quanto vale a minha f de x quando o meu x está muito, muito, muito próximo de 3, a notação que a gente usa é o limite, né? É assim, ó. Limite de x tendendo a 3. É assim que a gente lê, tá legal? O limite de x tendendo a 3 da minha f de x é igual a alguma coisa lá, por exemplo, x mais 2. Isso daqui, essa é a notação que a gente vai usar. Eu quero que vocês entendam como é que a gente lê, né, isso daqui. Isso daqui está me dizendo, pô, isso aqui é o limite, quanto vale a f de x, né, no limite, lim de limite, quando o meu x tende a 3, mas ele não é 3, ele está muito, mas muito, muito próximo de 3, né? Ele é 2,9999, vai embora, 9 muito, muito, muito próximo de 3 mesmo. A gente vai falar de limite, a gente vai analisar gráficos, né, e ver, a gente vai dar uma definição precisa de limites, a gente vai analisar os gráficos e ver o que acontece com a minha f de x, né, ou com o meu y, quando o x está muito próximo de um valor. Mas essa daqui é a notação, tá? Limite de x tendendo a 3, ou a algum determinado valor aí que você queira. E aí, né, eu posso substituir aqui, enfim, a gente vai ver lá nas próximas aulas o que eu faço, né? Como que a gente opera com isso daqui. Os casos onde eu não consigo jogar o valor porque está dando uma indeterminação ou algo do tipo. O que a gente vai fazer? Bom, então a primeira coisa que a gente vai ver é limites, né? Depois do limite, a gente vai fazer um bocado de exercício até a gente estar seguro em limite e entrar em
derivadas. Derivadas. Basicamente, as derivadas, na derivada, né? No cálculo diferencial, né? A gente vai... A derivada, ela vai mostrar pra gente, por exemplo, a taxa de variação de alguma coisa em relação a outra. Por exemplo, eu gosto muito de usar a física, né, como um exemplo, um primeiro exemplo. A notação de derivada, né, ela tem várias notações, tá? A gente vai apresentar isso nas próximas aulas. Eu posso escrever como f' de x, ou se eu quero a derivada segunda, eu posso escrever como f duas linhas, mas, enfim. A derivada, a notação que eu gosto de usar é d dx, por exemplo. A derivada de alguma coisa em relação a x, supondo que eu esteja derivando em relação a x. Eu quero saber, então, a taxa de variação de alguma coisa em relação a x. Ou, se eu quiser saber em relação a z, então eu quero saber a taxa de variação de alguma coisa em relação a z. Ok? Isso deixa explícito para a gente, que é a variação, a taxa de variação de algo em relação a alguma coisa. Como eu falei, um exemplo que eu gosto de dar é a física. A gente define, né, a velocidade sendo que a taxa de variação da posição é em relação ao tempo. Então, na física, a gente tem, né, que a velocidade ela é a taxa de variação da posição, supondo que eu vou chamar a posição de x, com relação ao tempo. É o quanto a posição varia com o passar do tempo, certo? Ok. A gente pode fazer isso com gráficos também, como que um gráfico, né, uma variação muito doida lá, como que esse gráfico, como que essa função varia, né, em relação a algo. E, ok, isso é a derivada, né? A gente vai calcular basicamente a taxa de variação das coisas, a variação de alguma coisa em relação a outra. A gente vai ver também derivadas parciais, que seria, no caso, quando eu tenho, por exemplo, dois termos que podem variar. No caso dessa derivada aqui, a gente está usando a derivada de alguma coisa, a taxa de variação de alguma coisa com relação a algo, só que só tem uma coisa variando. Quando eu tenho duas coisas variando ou mais, eu tenho que usar o que a gente chama de derivada parcial, né? A derivada parcial tem essa notação aqui, é parecida com essa, só que a gente usa essa letrinha aqui que é um de Ronde. Por exemplo, então, a derivada parcial de uma função f com relação a z, por exemplo. E aí, né, isso aqui seria igual a alguma coisa. Então, se a minha função, eu tenho dois termos que variam, eu tenho que derivar parcialmente, né? Em relação a z é um dos termos que varia. Então, eu posso ter um outro termo x que varia. Então, se eu tiver um outro termo x que varia, eu escrevo assim, ó, derivada da função com relação a x. Porque essa minha função, ela tem dois termos que variam, z e x. Então, eu tenho que derivar parcialmente com relação a um e depois ao outro. Basicamente, é fazer isso daqui uma vez de cada, né? Mas, enfim, espera só um minuto. Bom, a gente também, né, vai estudar as integrais, né? As integrais. É óbvio, né? No cálculo 1, a gente só vai estudar limite e derivada. As derivadas parciais, a integral, isso é para o cálculo 2, ok? Cálculo 2. Mas, enfim, as integrais. As integrais, basicamente, a gente usa uma integral, né? Por exemplo, se eu quiser, eu tenho aqui um gráfico muito louco e eu tenho uma certa função que varie dessa maneira. E eu quero pegar, né, a área embaixo desse gráfico aqui. Eu quero saber qual que é a área debaixo desse gráfico. Então, a ideia é eu fazer... Eu não sei, né, como que eu calculo essa área, então eu poderia pegar e colocar retângulos aqui, porque eu sei calcular a área de retângulos, muito pequenininhos e somar todas as áreas desses retângulos, né? Então, eu pego um retângulozinho, coloco aqui, aí eu pego um outro retângulozinho igual, coloco aqui e vou enchendo isso daqui de retângulos. Aí eu calculo a área de um retângulo e somo, né, o número de retângulos.
E aí eu vou ter a área desse negócio aqui, né, quando o meu número de retângulos tender ao infinito, né? Então isso aqui já é limite, né? Quando o número de retângulos tender ao infinito, então a área vai ser a área que está ali embaixo do gráfico, né? O símbolo de integral que a gente usa é isso daqui, ó. É uma cobrinha que parece na verdade, né, uma integral é exatamente isso. A gente vai fazer a soma. Então essa cobrinha aqui lembra um S de soma. A gente vai fazer uma soma numa área muito esquisita. Se eu quero, por exemplo, eu não quero a área toda, eu quero desse ponto A até esse ponto B só. Eu só quero a área do ponto A até o ponto B. Então, eu uso o que eu chamo de limite de integração. Os limites de integração, eu vou anotação para eles, né? Então, a área, por exemplo, vai ser, eu quero saber a área do ponto A até o ponto B, então vai ser a integral do ponto A até o ponto B, certo? Então é isso porque a gente chama aí de integral definida. Se eu não tiver nada, é uma integral indefinida. Mas a gente vai discutir tudo isso mais pra frente, beleza? Então a gente começa com limite. Vamos falar muito bem o que é limite, definição precisa de limite, fazer um bocado de exercício e depois a gente abre derivadas e aí a gente vai embora dominar o mundo, beleza, meu querido? Espero que vocês tenham gostado. Então, só uma introduçãozinha mesmo apresentando aí as coisas. A gente tem muito mais do que isso, mas é isso. Valeu.